paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de poder estar gravando mais um vídeo para o canal, mais um vídeo para os irmãos meditarem, refletirem e serem edificados pela palavra de Deus. Amém? Agradeço a todos que estão se inscrevendo, que estão compartilhando os vídeos, que estão deixando o seu like. Peço também que os irmãos deixem ali seus comentários. E se os irmãos quiserem também que eu faça algum vídeo sobre algum tema, algum assunto, coloque nos comentários ali, meus irmãos, que eu vou estar lendo os comentários. E com certeza eu vou estar fazendo os vídeos conforme aquilo que os irmãos me pedirem. Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui, meus irmãos, trazer uma experiência espiritual. Eu não vou estar relatando toda ela por completo, mas eu quero aqui focar em 3 pontos especiais desta experiência que Deus me deu alguns dias atrás. Amém? Eu quero ler o livro do Apocalipse no capítulo 1 e no versículo de número 10. Eu vou embasar porque isto é uma realidade espiritual que acontece com diversos servos de Deus e às vezes muitas pessoas que ainda nem estão servindo a Deus. Amém? Diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve num livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Só até aqui, meus irmãos, só até aqui. Bom, nós vemos aqui que João, ele estava exilado na ilha de Patmos por causa do testemunho que ele dera acerca do Filho de Deus e pela sua fidelidade à palavra do Senhor. Nós vemos que João, ele teve uma experiência profunda, poderosa, que nos impacta até os dias de hoje, chamada de revelação, chamada de Apocalipse. E nós vemos que João, ele foi arrebatado na presença do Senhor. O Senhor o levou a diversos lugares no mundo espiritual. João, ele viu o passado, o presente e o futuro de uma forma sublime, de uma forma muito ampla, de uma forma muito extraordinária. Então, isso aqui é para nós entendermos que Deus, ele dá essa experiência para os seus servos. Deus, ele dá essa experiência para o seu povo. Glória a Deus. Outra passagem que quero ler com os irmãos, ela se encontra em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, diz assim, e no versículo de número 2: conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis dos quais não é lícito ao homem referir. Veja, me embasando nesses 2 textos da palavra de Deus, nós sabemos que Deus, ele concede experiências sobrenaturais. Meus amados irmãos, numa certa madrugada, agora alguns dias atrás, eu estava orando a Deus, buscando a Deus, me humilhando na presença do Senhor. E após, meus irmãos, eu ter orado e apresentado uma consagração a Deus, eu fui me deitar. Quando eu me deitei, meus irmãos, quando eu quis pegar no sono, eu fui arrebatado. Deus, ele me deu um arrebatamento de espírito. E então, meus irmãos, havia um ser de branco junto comigo. E ele começou a me levar nas partes baixas da terra. Começamos a descer num lugar muito profundo. E aí, meus irmãos, era uma escuridão muito densa. E só consegui enxergar muitas coisas por causa da luz, do esplendor daquele ser que estava comigo. Chegamos então no lugar
E quando eu olhei este lugar, era como se fosse, meus irmãos, uma caverna gigantesca, enorme, muito extensa, mas muito extensa, meus irmãos. E quando eu olhei, eu estava flutuando junto com aquele ser de branco. Eu vi centenas e milhares e milhões de demônios. Muitas e muitas e muitas espécies de demônios, irmão. Muitos espíritos imundos. E eu comecei a olhar para cada um deles. E toda vez, meus irmãos, que eu olhava para cada um, o nome dele vinha na minha mente. Veja que eu não conseguia falar com a minha boca normal, mas a minha mente se comunicava com o ser de branco, e o nome de cada criatura, de cada ser, de cada espírito, vinha dentro da minha mente à medida com que eu olhasse para cada um. E então, meus irmãos, eu vi várias espécies, vários tipos, e seus nomes vinham na minha mente. E eu quero aqui, meus irmãos, não me aprofundar muito, porque é muito grande essa experiência que eu tive com Deus. Eu vou estar relatando aqui somente 3 do que eu vi, e depois, na sequência de outros vídeos, eu vou estar relatando o nome de mais alguns outros, e aquilo que eles realmente são incumbidos de fazer nos seres humanos. Meus irmãos, quando eu tive essa experiência, eu estava lá naquele local, junto com aquele ser de branco, eu olhei e eu vi um ser todo cheio de gosma, todo gosmento, todo pegajoso, muito pegajoso, e eu não vi nenhuma forma, como eu posso dizer para os irmãos, uma forma de, como se fosse nos desenhos que é feito, até mesmo na internet, que a gente acaba vendo ali, as pessoas colocando o nome dos demônios em uma figura. Não, meus irmãos, eu vi uma criatura, um ser espiritual, cheio de gosma, todo gosmento, todo pegajoso. E quando eu olhei para ele, veio a seguinte informação na minha mente: esse ser, esse espírito é o que atua na área sexual. Meus irmãos, e quando veio isso em minha mente, espírito da sexualidade, veja, ele era tão pegajoso, tinha uma gosma terrível, muito forte. E aí começou a vir, meus irmãos, algumas coisas que esse espírito, ele manipulava as pessoas, manipulava os seres humanos a praticarem atos sexuais ilícitos. E toda vez que as pessoas praticavam este ato sexual, elas acabavam ficando apegadas àquele ato sexual, ao ponto de depois não conseguir praticamente deixar de praticar aquele ato sexual. E a primeira coisa que veio foi o ato sexual fora do casamento, chamada hoje, meus irmãos, de fornicação. Ele induzia muitas pessoas a praticarem o sexo fora do casamento. Embora que eu sei que isso no mundo é uma coisa normal, uma coisa natural, mas no mundo espiritual, meus irmãos, que é a maior realidade, porque a maior realidade não é o mundo físico, a maior realidade é o mundo espiritual. E eu vi, meus irmãos, muitas pessoas praticando o ato sexual, não sendo casadas, não sendo compromissadas, tendo um compromisso formado com uma pessoa e um compromisso formado com Deus. E isso então, meus irmãos, fazia com que essas pessoas ficassem se apegando na relação sexual, ao ponto de o desejo falar mais forte muitas vezes que a sua própria razão, falar mais forte muitas do que essa própria ética de vida. Ou seja, esse espírito, meus irmãos, pegajoso, que é espírito da área sexual, fazia com que jovens, adultos e até mesmo, meus irmãos, criança,
a fazerem sexo, a praticarem sexo e ficarem viciadas nisto. Glória a Deus. E nós sabemos que isto é contrário completamente à palavra de Deus. Isso é contra os princípios do Senhor. É contra a moral e a ética de Deus. Oh, glórias ao nome do Senhor. E então, meus irmãos, ele prendia as pessoas, ele escravizava as pessoas ficavam apegadas ao sexo fora do casamento. Veja, junto com isso, também me veio o ato sexual já estando casado, chamado de adultério. Adultério, meus irmãos, é uma alteração naquilo que é original. O que é original tem que seguir o seu padrão de original. Mas esse espírito do sexo, da área sexual, ele fazia com que as pessoas casadas mantivessem relações sexuais não sendo com a sua esposa ou com seu esposo. Isso, meus irmãos, é chamado na palavra de Deus também de prostituição. Adultério na Bíblia também significa deixar a sua esposa e ficar com outra. Abandonar, ou seja, fazer divórcio com a sua esposa e casar com outra. Eu sei que isso é uma discussão muito grande no meio evangélico, mas, meus irmãos, Jesus ele explica muito bem esse tema, este assunto. E aqui eu estou simplesmente relatando uma experiência espiritual. Eu não quero me aprofundar nisso. Eu não quero me aprofundar, meus irmãos, nas passagens bíblicas que tratam realmente esse aspecto de adultério. Mas o adultério ele é condenável diante de Deus. E esse espírito que atua na área sexual, ele faz com que as pessoas acabam deixando de sentir prazer, desejo pelo seu cônjuge, pela pessoa que casou, e acaba sentindo desejo e vontade por outra pessoa, que não é a sua pessoa original dada por Deus. E isso se chama, meus irmãos, adultério. Adultério também é, nas falas, nas pregações, no ensinamento do nosso mestre, chamado de cobiça, desejo forte em seu coração. Jesus disse que aquele que olhar para uma mulher com uma intenção impura já adulterou com ela. Veja que quando esse espírito ele não consegue dominar a pessoa no seu corpo, não consegue manipular a sua mente para conduzi-la a cometer o ato, ele consegue muitas vezes manipular a sua mente e as suas emoções para com que a pessoa comece a desejar, cobiçar e começar a trazer imagens à sua mente, no seu coração. E essas imagens, meus irmãos, são imagens pecaminosas, imagens de relações sexuais não sendo com a pessoa com que está casado ou que está casada. Veja, esse espírito, Deus me mostrou ele sendo um espírito muito forte, muito poderoso nesse mundo, uma atuação gigantesca na terra, meus irmãos. Glórias ao nome do Senhor. E junto com esse aspecto que ele faz, Deus também me mostrou que esse espírito, claro, meus irmãos, que eu sei que há uma falange, não é simplesmente um que faz isso em todas as pessoas, mas nós podemos entender qual é a atuação desse espírito no contexto geral. Ele também induz tanto homens quanto a mulheres a praticarem a masturbação. Veja que num estudo humano, muitas pessoas defendem que masturbação é boa para a saúde mental, enfim. Mas hoje tem muitas pessoas já que nem cristãs são, e já estão dizendo que a masturbação faz mal. Ela faz mal para o organismo, ela faz mal para os pensamentos da pessoa. Ela deixa a pessoa para baixo, triste, abatida. Ou seja, ela é algo negativo. Então, meus irmãos, esse espírito ele faz com que as pessoas acabem entrando neste assunto, entrando
neste ato, e muitas vezes a pessoa fica escrava deste ato, e quando ela quer parar não consegue mais, ela fica dominada. Por quê? Porque aquilo que eu vi, ele era uma gosma, algo muito forte, muito pegajoso, e assim é o pecado sexual, assim é as relações sexuais, elas fazem uma efusão, a pessoa acaba, meus irmãos, se apegando a estas práticas. E veja que para vencer isto é só com muita oração e muito jejum. Para vencer tem que ter um esforço tremendo para se libertar das práticas pecaminosas que não agradam ao nosso Deus. Meus irmãos, e depois que eu vi esse espírito, eu vi um outro espírito muito próximo deste, e quando eu foquei os meus olhos, eu vi esse espírito cheio de olhos, em todo o seu corpo havia olhos, e na minha mente veio a ação desse espírito chamado glutonaria. Meus irmãos, glutonaria, esse espírito, ele estava aclopado nos demais, e ele tinha muitos olhos, não era um par de olhos, ele tinha muitos olhos, e eu estava ali flutuando junto com aquele ser de branco, e vendo ele, veio na minha mente a atuação chamada espírito da glutonaria. Por que a glutonaria ela é algo tão terrível? Por que a glutonaria é algo tão pecaminoso também? Por quê? Sabe por quê, meus irmãos? Porque o excesso de comida que é ingerido ao nosso corpo começa a trazer toxinas mortais para as células do nosso corpo, para os organismos do nosso corpo. Veja que a coisa é muito séria, muito grave. A pessoa, ela começa a comer de forma excessivamente. O corpo já está alimentado, mas a pessoa começa a comer fora daquele limite, fora daquele padrão. E o seu corpo então começa a acumular muita vitamina, começa a acumular muita proteína, começa a acumular, meus amados, muita energia. E o nosso organismo, ele não tem muita capacidade quando o corpo está completamente sendo preenchido de muito alimento fora do normal. O nosso corpo começa a trabalhar de forma diferente. Ele tenta absorver e tenta tirar aquilo que é bom e aquilo que é ruim para lançar fora. Mas por causa do excesso, o nosso corpo não vence. E isso acaba gerando gordura. Isso acaba gerando, meus amados irmãos, a diabetes. Isso acaba gerando problema nos ossos. Isso acaba gerando entupimento de veias. Veja que uma coisa vai levando a outra. Então, qual é a função da glutonaria? A função da glutonaria, desse espírito que domina a nossa mente, domina o nosso cérebro, ele faz com que o nosso corpo, ele comece a ser destruído, comece a ser aniquilado lentamente. Glória a Deus. Quantas pessoas já morreram por causa disso? Quantas pessoas hoje já teve parte de seu corpo mutilado por causa disto? De doenças causadas por causa da pessoa não ter um padrão de alimentação saudável e normal? Oh, glórias ao nome do Senhor. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu sinto a presença do Espírito de Deus, contando esta visão, contando essa experiência espiritual, contando este arrebatamento de espírito. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Veja, meus irmãos, que isso é algo terrível. Ele vai destruindo, ele vai matando o corpo humano. E a Bíblia Sagrada diz que o nosso corpo é o santuário de Deus, é o templo de Deus, é a morada de Deus, é a habitação de Deus. A pessoa pensa que não tem problema, mas na verdade está causando um problema muito terrível e muitas vezes irreversível.
Aleluia, glória a Deus. Veja que é terrível isso, meus irmãos, a glutonaria é terrível. Aleluia. Ela traz excesso de gordura para o corpo, entope às vezes do coração. O sangue da pessoa começa a ser modificado. Aleluia. Algumas células começam a ser mortas. E aí o nosso corpo, que é o santuário, vai sendo desfeito, vai sendo destruído. Espírito de glutonaria é algo muito terrível, é muito tenebroso. Agora o último, meus irmãos, que eu quero relatar, repito, nos próximos vídeos estarei falando mais um pouco. Enquanto ali eu olhava aquele ser e vinha tudo isso na minha mente. Aquele ser de branco me conduziu para o lado direito daquele local. E quando eu olhei, eu vi um outro espírito. E esse espírito tinha várias bocas. E dentro dessas bocas tinha várias línguas. Não era uma boca e uma língua, eram várias. E dentro da minha mente, mais uma vez, veio o espírito da mentira. Nós sabemos que pela palavra de Deus, o diabo é o pai da mentira. Mas ele é o príncipe das trevas, ele é o príncipe deste mundo. Ele não pode, meus irmãos, induzir todas as pessoas de uma única só vez. Então há também espíritos que atuam nesta área. E esse espírito eu vi ele cheio de boca e cheio de línguas. E aí me veio na minha mente espírito da mentira. Glória a Deus. Veja, meus irmãos, que a mentira é algo terrível. A mentira é algo contra a verdade. Deus, ele é verdade absoluta. Deus, ele é verdade. A palavra que sai da boca de Deus, ela é a verdade. Aleluia, glória a Deus. Mas existem espíritos que induzem o ser humano a mentir, a falar mentiras, a não contar a verdade, a não falar a verdade. E isto pode muitas vezes parecer normal, parecer uma prática do homem, uma prática humana, mas eu quero te lembrar de algo, que quando Deus cria o primeiro homem, do pó da terra, sopra-lhe o fôlego de vida, o homem não tinha nenhuma dessas coisas dentro de si. Deus o criou perfeito, Deus o criou com a sua essência, e a essência do eterno é a verdade, é a pureza, é a santidade, é a comunhão plena com Ele. Tudo, meus irmãos, que aconteceu após o pecado do primeiro homem, agora estas coisas foram entrando para dentro do homem. Ali na epístola de João, na sua última epístola universal, que fala que a semente de Deus está dentro de nós, e a semente de Deus nos leva a parar de pecar, nos induz a deixar a prática do pecado, mas existe também a semente do maligno, e é essa semente do maligno que fica gerando estas obras dentro de nós, essas obras dentro do ser humano, dentro da nossa mente, dentro dos nossos sentimentos, das nossas emoções e do nosso espírito. Veja, a mentira é algo que foi enclausulado dentro do ser humano, dentro da raça humana. Oh, glória a Deus. E há a mentira verbal, a mentira falada, e há também a mentira, meus amados irmãos, no comportamento. Nós temos que ser originais naquilo que pensamos, naquilo que falamos e naquilo que somos, como agimos, como nos comportamos. Oh, glórias ao nome do Senhor. Deus, ele vai aniquilar, meus irmãos, todas as pessoas que não se enquadrarem, não se amoldarem à sua palavra, à sua vontade, à sua natureza divina. Deus, no livro do Apocalipse, diz que ele tem uma taça, e essa taça é a taça da sua ira, que será derramada em toda a humanidade. E a ira de Deus declarado nesta taça, ela está sem mistura. Veja que coisa muito séria, muito perigosa, meus irmãos, nós deixarmos sermos induzidos por esses espíritos, sermos induzidos pelo espírito da sexualidade, condenável diante de Deus,
sermos conduzidos pelo espírito da glutonaria, fazendo que o templo de Deus seja destruído de dentro para fora, e agora sermos punidos pelo Eterno, punidos por Deus, por não nos amoldar à sua verdade, por não querermos viver a verdade, viver uma vida de mentira, uma vida de engano, e de nossa boca sair mentiras. Veja que praticamente a boca fala o que o coração está cheio, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. E Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Aleluia. São esses os espíritos, meus irmãos, e as suas atuações que eu vi dentro deste lugar espiritual, desta caverna, muito grande, muito extensa. E enquanto eu estava flutuando ali, meus irmãos, tendo toda essa experiência, e aquele ser de branco comigo, junto do meu lado, flutuando, veja que coisa terrível, todos os espíritos começaram a me enxergar, eles me viram, e quando eles me viram, eles ficaram irados, com raiva, e eles se agruparam para tentar me pegar, e quando eles foram me pegar, meus irmãos, aquele ser de branco pegou na minha mão e me trouxe de volta para dentro do meu corpo, e então eu despertei. Oh, glória a Deus. Uramandegavia lá yamandarabashuri mionde folde cafárcias. Ai alabagandarabagasuri bicandagamachadagamahaya. Eu estou sentindo a presença do Senhor. Orabagashura bagandagamandarai alabagasharabagai. Eu estou sentindo a presença de Deus, meus amados. Aleluia. Foi essa a experiência que eu tive com Deus em uma dessas madrugadas agora. Madrugada de oração e de consagração ao Senhor. E eu preciso passar esta revelação adiante. E já desde já, eu já quero te pedir, compartilhe este vídeo. Compartilhe esta revelação. Compartilha isso que eu estou lhe trazendo, essa experiência sobrenatural. Deus, Ele quer falar com muitas pessoas por intermédio dessa experiência que tive. Mais para frente estarei relatando as outras, meus irmãos. E são essas a experiência que eu queria passar para os irmãos. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua vida espiritual. A tua casa, a tua família, teu ministério. Glória a Deus. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Deixe o seu like. Ative o sininho das notificações. Deixe o seu comentário. Repito, se você quiser que eu faça algum vídeo sobre algum tema, deixe escrito nos comentários. Eu estaria atendendo o seu pedido. Amém? Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família e o teu ministério. Amém.